Vai começar uma Mentoring Class, uma Masterclass do Mentoring Team. Iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL, Senai, impulsionando o empreendedorismo e a inovação. Olá, eu sou Rafaela Carla, mentora da área administrativa financeira do Mentoring Team, que é uma iniciativa realizada pela FAPEAL, SECT e Senai. Você está em uma Masterclass e hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro e precificação. Dói, né, quando a gente fala de dinheiro, dói quando a gente vai olhar as finanças da empresa, principalmente quando a gente está no início, que é comum que se tenha poucos recursos ou não saiba por onde começar, o que fazer. A gente sempre quer reduzir custo, aumentar lucro, a gente quer sempre ter melhores resultados, sempre quer ganhar um pouquinho mais. Como fazer isso? É possível fazer isso através do planejamento? Sim ou não? A verdade é que, com planejamento, a gente consegue realizar várias coisas, inclusive ganhar mais dinheiro. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre quais os benefícios de um bom planejamento financeiro e como a gente pode trabalhar uma sustentabilidade financeira para a gente começar a ter lucro nos nossos negócios, no nosso produto, com o nosso serviço. E para falar em planejamento financeiro, que bicho de sete cabeças é esse, Rafaela, que eu preciso fazer o planejamento financeiro para ter mais sucesso no meu negócio? Planejamento financeiro nada mais é do que a gente conseguir identificar tudo que envolve dinheiro dentro da nossa empresa, começando pelos custos, o que é que eu tenho que pagar, o que é que eu tenho que adquirir, o que é que eu tenho ali na minha estrutura de custo, desde um copo descartável, se eu tiver um estabelecimento e eu preciso comprar, até um fornecedor que eu preciso pagar de uma forma recorrente. E também os próprios investimentos. Eu quero crescer, eu quero adquirir mais produtos, eu quero capacitar minha equipe, qual é o investimento que eu vou precisar fazer e quando eu vou poder fazer esse investimento. É muito importante tudo isso estar bem anotado. Na ponta do lápis mesmo, a gente fala muito de tecnologia, mas se você já consegue ter o registro num próprio caderninho, você já está à frente de muita coisa, você já deu o primeiro passo. Então, começa registrando quais são os teus custos, quais são os investimentos que você quer fazer e anota tudo que entra e tudo que sai diariamente. Quais são as tuas receitas, quais são os clientes que você já tem ali de uma forma recorrente, que todo mês está pagando pelo teu produto, pelo teu serviço, para que, dessa forma, a gente consiga fazer uma previsibilidade do que a gente tem ali para os próximos meses, para o próximo ano, e a gente saber até quanto que a gente pode cobrar, até quanto que a gente pode investir e quando também eu vou poder investir e também até quanto eu posso dar de desconto para o meu cliente. Então, por isso que ter todos esses registros é muito importante para a gente começar a olhar a nossa empresa através dos números, que os números, se bem trabalhados, eles não vão mentir para a gente. Em linhas gerais, falamos um pouco de planejamento. Vou focar agora sobre precificação. Como é que a precificação pode afetar estrategicamente o meu negócio, o meu produto ou o meu serviço? Primeiro ponto, o mercado-alvo. É importante saber qual é o poder de compra do mercado que eu vou atuar, porque eu vou conseguir me posicionar de acordo com aquele nicho de mercado que eu vou estar oferecendo o meu produto, o meu serviço, a minha solução. Seja ele de base tecnológica ou não. Então, a precificação, ela afeta diretamente o mercado-alvo em que eu estarei atuando. Como assim? Se eu estou num preço que costuma pagar pouco por um problema que eu estou querendo resolver e eu cobro um preço muito alto, vai ficar um pouco discrepante e eu vou ter mais barreiras de entrada naquele mercado. Se eu cobro um preço muito baixo, eu não vou conseguir de forma fácil mostrar qual é o valor do meu produto. Então, a gente consegue e pode regular o nosso preço a partir da prática do mercado. E aí a gente entra no ponto que a precificação estratégica, ela afeta diretamente, que é a competitividade. Por quê? Porque você vai estar ali concorrendo com diversos produtos e serviços, a depender qual seja a solução que você está trazendo para o mercado, e você tem que ter um preço competitivo, equiparado à qualidade que você está oferecendo no mercado-alvo, que você vai estar atuando, que é ali o nicho de mercado, e o poder de compra nivelado ali, como é que o mercado está cobrando por isso. Então, são algumas nuances que é importante que a gente tenha atenção para a gente chegar numa precificação correta e que essa precificação consiga cobrir os custos do nosso negócio.
Com todos esses pontos levantados e analisados, a gente consegue também verificar qual é a velocidade de entrada no mercado que a gente vai ter. Quais são as barreiras que a gente possui, quais são os entraves ali, são marcas maiores que estão bem consolidadas no mercado e eu sou uma marca nova, são preços muito competitivos ou muito mais baixos, porque as outras empresas têm uma escala de produção maior e eu não consigo trabalhar aquele preço, como é que está também o posicionamento da minha marca a partir do preço, porque se eu sou um preço caro, se eu sou um bem de luxo, eu vou me posicionar como para o mercado de luxo. Se eu sou um preço mais competitivo para o mercado popular, para o público geral, que tem um poder de compra menor, eu tenho que me posicionar para atender esse pessoal. Então, a precificação não é só saber se está cobrindo os nossos custos, se vai nos dar lucro. Ele também está atrelado a posicionamento de marca, a percepção de qualidade, a velocidade de entrada do mercado, o próprio mercado-alvo, o nicho de mercado que a gente vai atuar. Então, é importante ter tudo isso para a gente definir o preço. Ah, Rafaela, você falou, mas você não me disse como definir o preço. Eu vou trazer aqui duas metodologias que podem ser aplicadas e também eu acho mais fácil da gente definir. A primeira delas é a gente definir o preço a partir do custo. Não só o custo de produção, se a gente estiver falando de um produto, mas o custo envolvido na nossa empresa. Claro que você não vai colocar a conta de energia num produto só. Não é bem por aí, mas a gente tem que fazer o levantamento de quais os custos que eu tenho para poder, que me permite desenvolver aquele produto, aquela solução, para eu definir o meu preço. Ah, Rafaela, não é um produto, é um serviço. Como é que eu precifico? Aí o serviço, a gente já vai ter sim uma estrutura de custo, mesmo que seja você que execute aquele serviço, tem a tua hora envolvida, se for um produto digital que é você que executa, não vai ter custo de deslocamento, mas se for uma solução que você vai até o cliente, vai até um estabelecimento para executar, tem custo de deslocamento, tem o teu tempo de planejamento antes de chegar até o cliente e ali na hora da execução, muitas vezes também tem o pós, que algumas vezes a gente chama de hora de escritório. Tudo isso tem que estar bem mapeado a partir da metodologia do serviço que você vai executar. A exemplo, quando a gente contrata um arquiteto para fazer a decoração da nossa casa. Ele tem uma estrutura de custos que é desde a hora de trabalho que ele vai ter para entender o que você quer, traduzir o que você está dizendo, fazer todo o desenho do projeto e também as licenças de softwares que ele paga, que para poder te entregar ali um projeto em 3D, para te entregar até uma maquete se for preciso. Então, ele tem a sua estrutura de custo e também tem até o próprio acompanhamento. Se você não está comprando só o projeto e ele tem um acompanhamento, por exemplo, da obra daquele projeto que você contratou, tudo isso tem que estar na estrutura de custo do preço daquele projeto. Tudo isso tem que estar na estrutura de custo que o arquiteto vai cobrar do seu cliente. Então, perceba que não é só o que ele gasta para aquele projeto específico. Tem todo um aparato, toda uma estrutura que ele precisa ter para conseguir te entregar aquele projeto. Aí, às vezes, a gente, como cliente, faz, é muito caro, mas é só um projeto, um ajeito aqui, ajeito ali. Mas é porque existe todo um conhecimento por trás que, sim, tem que estar embutido no preço do teu produto final. Fechando essa precificação a partir do levantamento de custos do produto ou do serviço, a gente tem a definição de preço a partir do valor, que aí já é um pouco menos tangível. Como assim? Trata-se do posicionamento de marca, trata-se do valor percebido pelo cliente. A gente olha também qual o valor que está sendo levado em consideração ali no mercado, o preço que esse mercado está cobrando. Então, a gente olha muito para o nosso cliente e tenta entender, tenta levantar qual é a percepção de valor que o cliente tem do nosso produto. Se o cliente acredita que o nosso produto, o nosso serviço vale muito e ele está disposto a pagar, então a gente consegue ali já se posicionar para a gente ter um preço baseado no valor e no diferencial que eu estou entregando para o meu cliente. Parece ser mais fácil, mas ele acaba sendo um pouco mais intangível para a gente mensurar, porque a gente não está falando só da estrutura de custo. Ele vai ter uma estrutura de custo e é possível que seja um custo muito baixo, mas pelo valor que ele entrega para o teu cliente final, você consiga cobrar um preço muito mais alto do que o custo que realmente você tem. É ótimo nesse cenário a gente ter um custo baixo e poder cobrar um preço maior. É excelente, mas a gente tem que ter muito claro quem é o
nosso cliente que está disposto a pagar esse preço alto. A exemplo, o café da Starbucks. A gente paga 15, 20 reais por um café pela experiência de loja que a própria Starbucks oferece para a gente, pelos próprios locais que ela está posicionada, que normalmente são lugares instagramáveis, que o pessoal faz questão de tirar foto, de divulgar. Então, tem um posicionamento de marca muito forte que traz uma experiência, diferente daquele café que tem na padaria, que muitas vezes é na esquina da nossa casa. Então, ambos se trata de café. Café preto que você vai colocar ali no copo, numa xícara e vai beber. Mas a entrega é diferente, o valor percebido pelo cliente é diferente. E aí tem um trabalho de longa data para que você consiga fazer com que o teu cliente enxergue o valor do teu produto. Então, a precificação baseada no valor percebido do cliente leva mais ou menos esses pontos que eu trouxe aqui. Leva muito mais, tá? Mas se eu for detalhar aqui, a gente vai ficar mais de hora conversando e aí esses são os pontos principais para você analisar quando você for definir o preço do seu produto ou serviço. E é importante a gente analisar qual é a viabilidade do nosso negócio, do nosso produto, do nosso serviço. Porque por mais que ele seja muito bom, ele tem que gerar lucro, ele tem que minimamente cobrir os custos do nosso negócio, para a execução principalmente. Então, como é que a gente faz uma análise de viabilidade econômico-financeira? Apesar de ser um termo longo e de ser cheio de detalhes, mas a gente consegue fazer minimamente essa análise através de alguns passos. Eu vou trazer para vocês 3 passos que eu acho principais para você iniciar fazendo essa análise de viabilidade econômico-financeira do teu negócio. O primeiro ponto é trabalhe com projeções. Então, projete receitas, projete custos, projete suas despesas, os investimentos. E como assim projetar? Faz o levantamento ali dos próximos 6 meses, dos próximos 12 meses, olha o panorama do ano todo e vê quais são os custos que você já tem certeza que você vai ter, quais são as receitas que você tem garantida. Por que garantida entre aspas? Porque a gente sabe que em um determinado momento um cliente, ele pode deixar de ser nosso cliente e um pagamento que não depende da gente, ele pode ter ali algumas intercorrências, ele pode ter ali alguns imprevistos e em algum momento a gente não receber. Então, é importante ter isso projetado para a gente saber quais são as despesas e investimentos que serão possíveis de ser realizados. E aí, quando a gente faz essa projeção, a gente consegue também trabalhar um novo conceito que é o ponto de equilíbrio. Que o ponto de equilíbrio, em linhas gerais, é quanto eu preciso vender minimamente para que eu comece ali a ter lucro. Então, eu já cobri os custos, não estou no prejuízo. Então, às vezes a gente pode contabilizar, tipo, eu trabalho 10 dias para que eu comece a ter lucro. Nesses 10 dias, eu já cobri todos os custos do meu negócio. Eu preciso vender minimamente 10 unidades para que eu consiga cobrir os custos de produção, os custos do meu negócio dentro daquele mês. Então, é importante fazer essas projeções e essas análises para a gente entender qual mês que vai trazer um resultado melhor, qual mês que não vai trazer um resultado tão bom assim, principalmente porque quando a gente vira o ano, inicia um novo ano civil, a gente tem esses dados de períodos anteriores e consegue fazer planejamento, entendendo que, mês de abril eu vendi menos e mês de maio eu vendi o dobro. Então, a gente consegue identificar uma tendência de comportamento para saber quando é que eu tenho que investir mais e quando é que eu tenho que pisar um pezinho no freio ali com alguns custos e tentar reduzir aqueles custos para que eu não tenha prejuízo dentro daquele mês. Segundo ponto é projeção de fluxo de caixa. Eu já estava falando de projeção de âmbito geral, mas agora eu estou falando de projeção de fluxo de caixa, que é justamente entrada e saída. Foca nas entradas, nas receitas que você vai ter e as saídas que você vai ter no momento presente e nos próximos meses também, que é para você conseguir ter uma visualização de como vai ser o resultado do teu fluxo de caixa, que está muito ligado à liquidez do teu negócio, quando você vai ter ali de capital de giro, quanto você vai precisar se estruturar para que você consiga ter um resultado melhor dentro daquele mês. Então, aqui a gente já está falando de um âmbito geral de empresa, não olhando só para um produto, só para um serviço em si, mas na empresa como um todo. E
Terceiro ponto é trabalhem com indicadores, façam análise de indicadores. Ah, Rafaela, eu acompanho o meu faturamento, mas faturamento nem sempre é uma métrica que nos garante um bom resultado. Porque eu posso estar faturando R$10.000 e estar com uma estrutura de custo de R$9.000. E aí eu posso estar faturando R$50.000 e estar com estrutura de custos de R$51.000. E estou só olhando para o faturamento, porque em um mês eu faturei 10 mil, no outro eu faturei 50. Ah, cresci, estou ganhando muito. Mas como é que está o crescimento da tua estrutura de custos? Cresceu na mesma proporção ou não? Então a gente tem que ter muito cuidado com o faturamento, porque ele pode ser uma métrica de vaidade. Faturamento alto nem sempre significa que você está tendo um negócio lucrativo. E aí, qual é mais interessante? Tem um negócio que está faturando 100 mil, tem uma estrutura de custo de 90 mil e está me dando um retorno de 10 mil ao final do mês, ou tem um negócio que ele fatura 50 mil e ele tem uma estrutura de custo de 32 mil e ele está me dando um retorno de mais de 15 mil reais de lucro por mês. Então, uma empresa está faturando mais, mas aquela que está faturando metade, ela está conseguindo me dar um lucro bem maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para o faturamento e acredita que ele é o resultado da nossa empresa, de forma que ele quem vai dizer se eu estou tendo lucro ou não. Muito cuidado ao encher os olhos com o nosso faturamento mensal e anual, porque a gente tem que ficar atento à nossa estrutura de custos. Ela está acompanhando o faturamento, ela está crescendo mais, a gente está conseguindo reduzir, então muito cuidado ao acompanhar o faturamento. O faturamento, ele nos mostra muito mais como é que está o comportamento do meu negócio do que a própria lucratividade. Já que faturamento não é um bom indicador para nos mostrar exatamente o resultado da nossa empresa, eu vou trazer 2 exemplos de indicadores que é super fácil de acompanhar. Você consegue acompanhar de uma forma mais assertiva a partir do número de clientes, porque, por exemplo, em um mês você pode ter tido 100 clientes e ter faturado 10 mil, e no outro mês você pode ter tido 50 clientes e também ter faturado 10 mil. O que foi que aconteceu? O ticket médio de compra do teu cliente aumentou, porque ele está comprando mais vezes, ele está comprando um número maior de produtos, ou ele está te contratando de forma mais recorrente o teu serviço. Então, o número de clientes atrelado ao número de vendas realizadas é um bom indicador para a gente começar a acompanhar, porque a gente começa a ver ali o resultado do nosso negócio e consegue vincular ao faturamento. Um outro ponto, um outro indicador que também é importante é ver a taxa de recorrência do meu cliente. Quantas vezes aquele cliente vem no meu estabelecimento. Então, se eu tenho uma taxa média de recorrência ali de 10 vezes ao ano e eu começo a perceber que ele está vindo 8 vezes, opa, o que é que está acontecendo que ele está reduzindo a recorrência? O meu produto pode estar atendendo à necessidade dele por um maior tempo, ou ele pode ter realmente encontrado uma outra forma de resolver o problema que ele comprava aqui comigo. Então, 2 indicadores muito legais para vocês estarem acompanhando, tá? O número de clientes e a taxa de recorrência ali mensal. Estamos chegando ao final de mais uma Masterclass e hoje a gente falou sobre planejamento financeiro e precificação. Percebem como precificação ela abraça diversos fatores dentro da nossa empresa e como é importante a gente saber exatamente o que olhar, o que analisar dentro do nosso negócio. Então, eu reforço para vocês, muito cuidado ao se prenderem no faturamento da empresa, porque faturamento muitas vezes pode ser uma métrica de ego, uma métrica de vaidade, que não vai conseguir te dar o resultado efetivo do teu negócio, se ele realmente é um negócio lucrativo ou não. Eu sou Rafaela Carla, mentora da área administrativa financeira do Mentoring Team, uma iniciativa realizada pela FAPEAL, FECT e SENAI, e eu espero encontrar vocês na próxima aula. Obrigado por assistir. Essa foi mais uma Mentoring Class.